Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Mais um dia estamos aqui realizando o programa Saindo da Crise para ajudar você que precisa de uma orientação, de uma direção. Aliás, o programa existe justamente com esse objetivo, mostrar que para o seu caso tem jeito, que independente do que você possa estar vivendo hoje, não há situação que Deus não possa mudar. Basta que você use a fé. Hoje é quinta-feira, dia 30 de maio, e se você deseja a nossa ajuda em oração, orientação, através do 11 3573 3535, você pode ligar agora, 11 3573 3510, mande sua mensagem de WhatsApp, está aí na tela e você pode acompanhar, anotar os números ou agora mesmo ligar, mandar sua mensagem. E pastoronline.com, a nossa plataforma digital que tem ajudado muitas pessoas no mundo inteiro, porque temos pastores 24 horas à sua disposição. E no programa de hoje, como nós sempre apresentamos para você, resultados de pessoas que têm alcançado uma transformação de vida, não será diferente agora. Assista comigo a história da Cibele. Eu não sabia o porquê, mas eu vivia angustiada, né? Então, isso veio desde a minha infância. Então, assim, chegou um ponto que nada mais me satisfazia. Eu usava drogas, maconha, cocaína, comecei a beber também, a fumar. Quando eu fumava, eu achava que eu fazendo aquilo ia aliviar, né, a minha angústia, porque eu sentia uma angústia dentro de mim e eu não sabia o porquê. Eu não era feliz, eu não tinha paz. Dentro de mim tinha um sentimento de tristeza, de vazio, e eu buscava preencher dessa forma. E cada vez mais eu era mais nervosa, eu era mais incompreensiva, mais agressiva com as pessoas. Até que o meu fundo de poço foi quando eu já não dormia mais, né? Eu via vultos, eu tinha medo, né? Então, quando eu ia dormir, eu sentia muito medo. Então, era aquele tormento a noite toda, até que eu cheguei ao ponto de só chorar, chorar, chorar. Eu cheguei a ficar, depois de uma fase, né, alguns anos assim da minha vida, eu cheguei a uma fase que eu só queria ficar dentro de casa e chorando, 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 porque eu não encontrava sentido para minha vida, né? Eu não encontrava razão para minha vida. Eu não sabia nem por que eu existia. Eu pensava comigo, por que eu existo? Porque a minha vida, tudo era escuridão. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu só via escuridão. E eu buscava a paz, eu tentava achar essa paz na rua, nas baladas, né? Fumando, bebendo. E no momento que eu estava ali, até aliviava no momento, né? Porque eu estava ali naquela emoção. Mas quando eu voltava para minha casa, que o efeito passava, aí a tristeza era maior ainda, né? Então vinha aquele alívio, mas depois a tristeza era mais forte ainda. E aí foi quando eu percebi que nada daquilo ia resolver o meu problema, né? Que aquilo não ia resolver o meu problema, não ia adiantar. Foi quando eu recebi um convite, né, para ir em um local. E no começo eu não quis ir, né, porque eu achava que nada mais tinha jeito, né, que não ia resolver meu problema. Mas mesmo assim eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que realmente eu estava num local diferente e que havia uma solução para mim. Porque logo quando eu entrei nesse local, eu percebi a alegria das pessoas, no olhar, nos gestos, né? E eu vi que aquilo que eu estava buscando nas festas, nas baladas, eu podia encontrar ali, que era a paz. Porque eu vi a paz no rosto das pessoas, né? No semblante das pessoas. Eu comecei a ir mais vezes e eu comecei a perceber que ali realmente eu poderia encontrar essa paz que tanto eu buscava e eu não encontrava. Eu percebi que ali eu ia conseguir, eu ia chegar até essa paz que eu queria, né? A cada dia eu fui melhorando. Eu não sentia mais desejo de morrer. Eu já comecei a sentir vontade de viver. Eu não chorava mais.
aquela tristeza que eu sentia, eu já não sentia mais. Uma coisa que eu lembro é que assim, eu comecei a ficar motivada para fazer as coisas. Eu tinha disposição, inclusive nessa época que eu estava só chorando, né? Que eu estava nessa fase de depressão, eu não tinha vontade mais de fazer mais nada. Eu não tinha disposição. Era um cansaço que eu não sabia de onde vinha, né? E aí eu comecei a ter disposição para fazer as coisas, motivação. E o principal, eu comecei a dormir bem, né? Porque eu já não dormia mais. Os vultos que eu via, eu já não vi mais. A paz que eu procurava nas pessoas, em querer estar envolvida com pessoas, nas baladas, nas bebidas, nas drogas. Aquela paz que eu procurava outrora lá, que eu não encontrei, eu encontrei ali. Hoje eu tenho um casamento feliz, eu tenho uma vida feliz em todos os sentidos, tenho a motivação para o meu dia a dia e essa paz que excede todo o entendimento é o Espírito Santo. E o segredo para encontrar essa paz eu aprendi na Igreja Universal. Talvez você tenha sido uma pessoa que fica pensando assim, eu não vejo saída para o meu problema. Eu estou endividado, desempregado, minha empresa está indo de mal a pior, minha vida está completamente ao avesso. E parece que a quem eu recorro, as portas onde bato só permanecem fechadas. Mas você pode, de repente, estar pensando que não há saída para você, mas há. O próprio Senhor Jesus disse que é a porta. A porta, ela serve de entrada, mas também de saída. E todos aqueles que vêm ao Senhor Jesus através da fé, encontram a saída para os problemas da sua vida, por mais difíceis que eles sejam. E talvez você é aquela pessoa que já bateu em muitas portas, já buscou pessoas para lhe ajudarem e até agora não encontrou quem pudesse de fato fazer algo em seu favor. Mas eu garanto para você que Deus pode fazer o que ninguém faz. O grande problema é que talvez você tenha buscado pessoas quando deveria buscar a Deus. Esteja conosco nesta segunda-feira. Vamos realizar esse clamor pelas pessoas que estão encurraladas, numa situação que aparentemente parece sem saída, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, ao cair da tarde, às 18 horas, vamos estar juntos, 60 minutos de poder e especialmente 19h30. Traga o que representa a sua vida financeira, tudo que representa a sua vida profissional. Eu garanto para você, Deus vai apontar uma saída, vai criar uma situação e a sua vida será transformada. Vamos a esse intervalo e eu volto daqui a pouco. Você sabe o que é uma amarração financeira? Acompanhe agora 7 sintomas que caracterizam a amarração financeira. Primeiro sintoma: sua vida não anda para frente. Você se esforça, planeja e corre atrás dos seus objetivos, mas parece que está andando em círculos e nunca sai do mesmo lugar. Segundo sintoma: desemprego. Entrega currículos, mas nunca é chamado e quando isso acontece, não consegue a tão desejada contratação. Terceiro sintoma: empresa no vermelho. As contas no fim do mês não fecham. Você tem dificuldade de pagar os funcionários e fica sem saber a quem recorrer. Quarto sintoma: tudo que começa não consegue terminar. Planejamentos, formação, empregos, novos negócios. Tudo fica pela metade e você sente a frustração de não conseguir concretizar nada em sua vida. Quinto sintoma: falta de perspectiva. Está constantemente sendo bombardeado por maus pensamentos. O desânimo toma conta e já não existe mais visão de futuro. Sexto sintoma: dívidas. A cada dia elas se tornam maiores. São juros em cima de juros. Todos os dias você deseja sair desse pesadelo que parece interminável. Sétimo sintoma: tudo que tem vem pela mão de terceiros.
Você mora de favor, sofre humilhação e depende de terceiros para pagar as contas, comprar uma roupa e até mesmo para trazer o sustento de casa. Você se identifica com algum ou alguns desses sintomas? Tome uma atitude e mude a direção de sua vida. A prosperidade com Deus vai chegar até você. Segunda-feira, na Catedral da Fé, venha buscar a virada de chave do seu futuro. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, Florianópolis. Tudo o que você precisa, com certeza, é de uma direção. O que você precisa é uma orientação. Sabe, a palavra de Deus, ela tem a direção certa. Aquilo que as pessoas tanto precisam para conseguirem ter visão do que querem e de onde querem chegar. Eu pergunto para você, você já investiu dinheiro naquilo que você preparou, montou o seu trabalho, sua empresa? Talvez nada está lucrando como você gostaria. Venha buscar a direção de Deus, porque o que precisa agora não é investir mais dinheiro, mas é da direção certa para tomar atitudes certas. De repente você é aquela pessoa que vem se aprimorando cada vez mais para alcançar um objetivo profissional, se tornar mais bem-sucedido na sua área. Mas talvez você tenha feito isso e sua vida está parada. Sabe por quê? Você precisa da direção de Deus para que Deus venha conduzir, guiar você pelo caminho certo. Deus pode usar pessoas, Deus pode criar situações e oportunidades, mas quem precisa dar o primeiro passo é você. Muitas pessoas têm participado da reunião da prosperidade com Deus todas as segundas-feiras aqui na Catedral da Fé e você vai assistir vários testemunhos agora. Como é que é seu nome? Diogo Tressi. Diogo, como é que era a situação, a sua vida, quando você chegou aqui, fez a sua aliança, fez o seu pacto com Deus? Como você chegou e como está agora? Eu já frequento a igreja há muitos anos. E durante uma boa parte desses anos, foram anos onde eu trabalhei muito, muito mesmo, e tive pouco retorno, mesmo estando dentro da igreja. Eu entendia que a reunião da segunda-feira era uma porta de entrada para as pessoas virem para a igreja e conhecer a Deus. Então eu levava a reunião dessa forma. Então eu não tinha um compromisso, não tinha uma aliança com o pacto. E aí teve uma época da minha vida onde a situação não estava muito boa financeiramente, e aí eu decidi que eu iria pegar firme, e a partir de então, algumas coisas começaram a mudar. Houve algumas mudanças na minha vida financeira, e eu pude perceber isso relacionado diretamente ao pacto. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos, depois eu saí desse ramo, trabalhava muito, fui trabalhar em uma concessionária, trabalhei lá durante 3 anos. E Deus ele começou a me cobrar o seguinte: esse ambiente aqui está pequeno, está muito pequeno. Deus começou a me dar visão a ponto de eu achar que ali eu tinha um bom salário, mas eu estava me tornando muito grande para aquele ambiente. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária, e no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. E o que aconteceu nesse período? Ali eu já tinha esgotado todos os meus recursos de cartão de crédito, todos os meus recursos de limite de conta. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha de recurso, vendi o meu carro para dar mais um gás no negócio, e o mês de março eu trabalhei muito. Chegou no dia 31 de março, eu não tinha nenhuma venda e não tinha nenhuma perspectiva de venda. Então ali, mesmo tendo essa certeza, ali foi um momento humano onde eu peguei dentro de casa sozinho, estava trabalhando home office, peguei o meu celular e gravei um vídeo chorando e dizendo assim: olha, eu sei que vai acontecer, mas está muito difícil. Eu tô começando o meu negócio e não dá. Eu tô há 3 meses trabalhando. Os melhores negócios, parece que chega na hora, dá errado. Eu vejo, às vezes, os outros que são incrédulos vendendo
às vezes não são corretos no trabalho, e eu fazendo tudo direitinho, não estou vendendo, é difícil. Mas eu continuei, porque eu não tinha nenhuma outra possibilidade. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha como pedir para ir trabalhar em outra imobiliária, ou eu não tinha, vou voltar a trabalhar como pintor, eu vou voltar a trabalhar na concessionária. Não, eu não tinha plano B, porque aquilo ali foi a direção que Deus me deu. E mesmo diante de tudo contra, e o detalhe, pastor, eu recebi muitas propostas. A partir do momento que eu decidi que eu iria seguir carreira solo, no primeiro dia que eu tomei a decisão, peguei o meu carro e saí para agenciar imóveis, eu encontrei o dono de uma imobiliária que chegou em mim e falou assim, ó, você está trabalhando aonde? Não, estou carreira solo. Então é o seguinte, você vai entrar na minha imobiliária, você vai ser meu sócio, eu tenho 15 anos de imobiliária, estrutura, cliente, imóvel, tenho tudo. Você não entra sem nenhum centavo, você só entra para ser meu sócio. E eu falei, eu agradeço o convite, mas eu tenho uma visão aqui. Depois desse dia de 31 de março, onde eu fiz o vídeo chorando, eu fechei 3 vendas, e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas, eu estava negativo aí, 40 mil reais, cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. No final do ano, agora de 2023, eu decidi mudar meu escritório, então hoje eu estou trazendo meu escritório para uma região nobre, dentro do bairro, nos Ingleses, e estamos aí com o projeto para crescer cada vez mais. Pessoal, você nota que tudo com Deus é com luta, é com sacrifício. E eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, e também nos programas, que se ele não fosse mais forte do que o mal, ele não estaria aqui em cima. Nós temos o vídeo gravado, e se ele tivesse falado assim, eu não vou mais, que é o que a maioria faz, começa e não termina. Qual é a característica principal de um vencedor? Nunca desiste. Acredita no seu sonho. E você só está aqui, Diogo, por causa da sua aliança e do seu pacto com Deus. Compensa essa pessoa pegar o que ela recebe aqui do altar e obedecer? Com certeza, com certeza. E não ter um plano B. Se Deus deu a direção, não ter um plano B, porque senão é fácil desistir quando está difícil. Estava muito difícil. Estava sem recurso, sem nada, sem perspectiva nenhuma, mas eu continuei fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Muito mais vai vir. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Bem forte para o nosso Senhor. Qual o nome da senhora? Adriana. Como é que era a vida da senhora antes da aliança com Deus? Bispo, eu fiz faculdade através de um financiamento bancário. Era muito limitada a minha vida, muito limitada mesmo, a ponto de a minha mãe costurar minhas roupas para ir para a faculdade. E não tinha nada, não tinha visão de prosperidade. Hoje, depois que eu conheci a palavra de Deus, através da obediência e perseverança à palavra e pacto com Deus, a minha vida é próspera. Hoje eu tenho um escritório de ponta em Jundiaí, né, de arquitetura. Sou formada há 25 anos e é um dos maiores escritórios de Jundiaí no ramo de arquitetura. Estou no prédio principal em Jundiaí, né? Essa é a minha casa, que está avaliada hoje em 4,5 milhões de reais. Moramos num condomínio fechado. Mas tudo isso são coisas, mas a maior que eu tenho é o Espírito Santo. A presença de Deus em minha vida é que fez toda a diferença, bispo. Eu não seria nada sem a obediência a Deus, sem a presença de Deus na minha vida. Quer dizer que a senhora se formou com um empréstimo, né? Veio aí de uma vida de muita miséria. Sim. E depois que a senhora fez uma aliança com Deus, depois a senhora teve realmente essa vitória de receber o Espírito de Deus, mudou tudo. Tudo, bispo. Hoje, meus filhos, a gente já foi para Disney, já fui para Nova York, mês que vem eu estarei na feira de imóvel de Milão. Então, assim, mas tudo isso porque a direção é do Espírito Santo. O escritório não é meu, o escritório é de Deus. E ali eu só sou uma líder, onde eu vivo aquele negócio, né, para honrar a Deus. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho 25 anos de formada, e é costume, com todo esse longo, né, essa longa vida profissional,
repetirem projetos na minha área. Então, você constrói, depois você volta a fazer as mesmas casas. E até hoje, eu não repeti um projeto, bispo. Em tudo que eu faço, em cada projeto que entra no meu escritório, eu falo, Senhor, é uma família que vai morar ali, essa família tem que ser feliz, e a presença do Senhor vai estar ali. Então, Ele me dá inspiração em cada projeto, bispo. Tudo dando certo? Tudo. Tem paz? Paz, casamento, filhos, uma vida feliz. E isso tudo não faria sentido sem a presença de Deus. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Deus abençoe. Seu nome? É Jéssica. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Bispo, eu venho de uma família humilde, então, assim, sempre morei mal, pagando aluguel, já morei em invasão, já morei em cortiço, em quarto, assim, que banheiro era fora. Já passei muita humilhação com a minha família por causa disso. E quando eu estudei, me formei, eu pensei que eu ia conseguir comprar uma casa. Só que eu não conseguia juntar dinheiro para isso. E quando eu vim no congresso, eu sempre via os testemunhos das pessoas falando assim, que algo sobrenatural acontecia quando elas iam para o altar. E aí foi isso que eu resolvi fazer. Perto de casar, eu fiz um voto com Deus, um propósito, que eu ia comprar o meu apartamento até o final do ano. E um mês depois desse propósito, apareceu uma pessoa, um conhecido do meu esposo, né, que ofereceu um apartamento falando que ele tinha comprado, mas não queria mais, já tinha até pago uma parte. Falou assim, olha, essa parte que eu paguei, vocês vão pagando do jeito que vocês puderem. A gente adquiriu o apartamento, pegamos a chave, a gente já mudou, tudo novinho, com segurança, academia, aquela coisa assim, realmente de Deus. E a última coisa que eu recebi no congresso foi semana passada, que eu sou autônoma, né? Eu já tenho um trabalho, só que eu queria mudar de área. E eu determinei para Deus o trabalho que eu queria fazer e o salário que eu queria ter, a forma que eu ia trabalhar, eu determinei tudo. E aí eu fiz um propósito com Deus também, e na semana passada eu fui chamada para uma reunião, eu fechei, assim, foi coisa muito rápida, coisa de 15 minutos já estava fechado, já tinha sido tudo determinado, assim como eu já tinha feito com Deus no altar. Eu consegui também. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Adriana. Como é que era a vida da senhora antes da aliança com Deus? Bispo, eu fiz faculdade através de um financiamento bancário. Era muito limitada a minha vida, muito limitada mesmo, a ponto de a minha mãe costurar minhas roupas para ir para a faculdade. E não tinha nada, não tinha visão de prosperidade. Hoje, depois que eu conheci a palavra de Deus, através da obediência e perseverança à palavra e pacto com Deus, a minha vida é próspera. Hoje eu tenho um escritório de ponta em Jundiaí, né, de arquitetura. Sou formada há 25 anos e é um dos maiores escritórios de Jundiaí no ramo de arquitetura. Estou no prédio principal em Jundiaí, né? Essa é a minha casa, que está avaliada hoje em 4,5 milhões de reais. Moramos num condomínio fechado. Mas tudo isso são coisas, mas a maior que eu tenho é o Espírito Santo. A presença de Deus em minha vida é que fez toda a diferença, bispo. Eu não seria nada sem a obediência a Deus, sem a presença de Deus na minha vida. Quer dizer que a senhora se formou com empréstimo, né? Veio aí de uma vida de muita miséria. Sim. E depois que a senhora fez uma aliança com Deus, depois a senhora teve realmente essa vitória de receber o Espírito de Deus, mudou tudo? Tudo, bispo. Hoje, meus filhos, a gente já foi para Disney, já fui para Nova York, mês que vem eu estarei na feira de imóvel de Milão. Então, assim, mas tudo isso porque a direção é do Espírito Santo. O escritório não é meu, o escritório é de Deus. E ali eu só sou uma líder, onde eu vivo aquele negócio, né, para honrar a Deus. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho 25 anos de formada, e é costume, com todo esse essa longa vida profissional, repetirem projetos na minha área. Então, você constrói, depois você volta a fazer as mesmas casas. E até hoje, eu não repeti um projeto, bispo. Em tudo que eu faço, em cada projeto que entra no meu escritório, eu falo, Senhor, é uma família que vai morar ali, essa família tem que ser feliz, e a presença do Senhor vai estar ali. Então, Ele me dá inspiração em cada projeto, bispo. Tudo dando certo? Tudo. Tem paz? Paz, casamento,
filhos, uma vida feliz. E isso tudo não faria sentido sem a presença de Deus. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Deus abençoe. Sabe por que essas pessoas que você acompanhou agora, elas deram testemunhos? Porque cada uma delas firmou um pacto com Deus, uma aliança. Receberam uma aliança como essa que você pode ver aqui, ó, escrito o nome de Jesus em hebraico, e colocaram o Senhor Jesus adiante de tudo o que elas fazem. Por isso tem dado certo. Será que não é o que você precisa fazer? Minha amiga, meu amigo, desculpe dizer assim, acorde, desperte. Você precisa sair dessa situação, buscar de Deus o livramento. Mas é aquilo, Deus chama, dá a oportunidade, mas uma coisa ele não pode fazer, é decidir por você. A decisão é sua. Mas se você disser, segunda-feira eu vou estar aí, eu tenho certeza que você vai ser o próximo a dar o seu grande testemunho. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis, já às 7 da manhã, às 10 ao meio-dia, às 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder e às 19h30 o principal horário. Vamos estar juntos clamando por você, o pastor Juliano, determinando a mudança da sua vida e essa mudança vai acontecer. Se você tem aliança, não se esqueça, é um pacto com Deus. E se você não tem aliança ainda, você terá então a oportunidade de receber. Venha, porque a sua vida vai mudar. E eu gostaria também, antes de finalizar a nossa participação, lembrar que estamos ainda contando com o apoio, com a ajuda de todas as pessoas, aos nossos amigos do Rio Grande do Sul. Você pode continuar, não apenas buscando uma Universal e doando colchões, cobertores, roupas de frio, alimentos, mas também você pode fazer a sua doação através da chave Pix social@universal.org, social@universal.org. Por meio dessa chave Pix, a sua doação será feita e uma vez ela feita, ela será revertida naquilo que as pessoas lá no Rio Grande do Sul tanto precisam. Eu tenho certeza que Deus vai lhe dar muito mais. Ficamos por aqui com a nossa participação. Um grande abraço a todos. SOS Rio Grande do Sul. São 18 mil voluntários da EVG Unisocial da Igreja Universal que estão espalhados por 334 municípios do Rio Grande do Sul, ajudando as famílias que tanto precisam. Essa ação em específico acontece no centro de Porto Alegre. Os voluntários estão em frente à base central do Unisocial, esse prédio que também foi atingido pelas águas, com o porta-malas dos carros com vários alimentos que serão distribuídos a cerca de 2.000 pessoas nessa região. Nesse momento, estão levando marmitas e água em uma área com 150 pessoas que estão ilhadas, um local de difícil acesso, que só entra de barco ou caiaque. Esse é o trabalho do Unisocial ajudando as vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. E você também pode ajudar, fazendo a sua doação através da chave Pix social@universal.org ou levando 1 quilo de alimento não perecível ou itens de higiene pessoal à Igreja Universal mais próximo da sua casa. Juntos podemos ajudar cada vez mais pessoas.